Fala, tu concurseiro! Fala, tu concurseira! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal da Implacável Concurso. É um grande prazer estar mais uma vez com você. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é professor Aurélio Marques. Estamos mais uma vez, mais um dia trazendo coisa boa de qualidade para você. Correção do mini simulado para a Guarda Civil Municipal de Campina Grande, Paraíba. É importantíssimo que você realize mini simulados, exercícios juntamente com o Implacável para que você possa treinar. Em relação ao mini simulado é muito importante porque você treina não somente as questões, mas treina o seu desempenho na resolução randômica de questões. Como assim? Quando você realiza a sua prova, você não faz questões em sequência, do artigo 1 até o artigo 144 da Constituição. Não, é do artigo 1, aí pega o artigo 30, aí vai lá o 67, aí vai lá o 143 e você tem que ajustar a sua memória, adaptar a situação e conseguir lembrar do que você precisa, porque a prova ela não é sequencial, ela é randômica. Então você vai no português, vai na matemática, vai na história, vai no direito e vai misturando isso, vai trazendo cada vez mais familiaridade com a prova e você vai chegar na prova muito mais preparado, não em relação somente ao conteúdo, mas também à sua preparação física, psicológica e emocional. Então, é essa a importância gigante dos mini simulados. E, logicamente, para você receber cada vez mais conteúdos como este, é fácil. Deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, meu filho, essa aula aqui foi massa, queremos mais aulas dessa, porque a Implacável vai verificar, vai ver e vai trazer material de qualidade, mesmo gratuito, mas com muita qualidade. E, logicamente, que clica aqui embaixo, entra no nosso link do grupo e vem fazer parte, então, da família que mais aprova guardas no Brasil. A Implacável Concurso. Vamos para cima, então, nosso simuladozinho aí, interessante que você faça antes sozinho esse simulado e depois você venha corrigir o que você errou ou confirmar aquilo que você acertou, tá bom? Temos aqui esse material maravilhoso para você. Guarda Civil Municipal de Campina Grande, Paraíba, curso preparatório, o nosso primeiro mini simulado. Temos aqui os nossos avisos, sempre importantes que você leia os avisos, porque isso também terá no dia da sua prova. Então, temos aqui as instruções para você abrir o caderno só quando for autorizado, assinar a capa do caderno para que você possa realmente mostrar que foi você que fez. Nós temos 20 questões, na prova você verifica se realmente há essas 20 questões, verifica todas as instruções bem direitinho. Não amasse, não dobre, nem rasure o cartão resposta que nós temos aqui também, que no nosso caso é esse cartãozinho aqui, ó. Você vai imprimir, se puder, logicamente, você vai imprimir esse material, vai separar esta folha aqui do material de caderno de prova, colocar o seu nome aqui. Vamos lá, vou colocar igual você, ó. Professor, olha aí, ó. Professor Aurenem. Qual é o meu número? Camisa 10, né, pai? Data, dia 26 de 3 de 99. Aí, voltei no tempo para você. Então, fica aqui da forma que é para você fazer, para você já começar a acostumar. E eu digo para você, tá? Se você acabar suprimindo alguma dessas informações no dia da sua prova, meu filho, dá ruim. Dá ruim. Tanto isso daqui quanto aquela frase que você faz, né? Que as provas pedem, você escolher a cor da sua prova, tudo isso é importante. Se você deixar de fazer isso no dia da prova, você perde a sua prova. E nós não queremos isso, né não? Vamos lá. Continuando aqui, temos inicialmente nosso texto de português. Logicamente, não vou ler com você todo, porque primeiro, não sou professor de português, né? Nem poder chegar aos pés do nosso querido Leonardo Martins, o melhor professor de português aqui da Implacável Concurso. E meu filho, esse texto aqui é bonito. Que texto legal, cara. Um texto que fala sobre a confiança da humanidade em outros humanos e a confiança que nós temos em relação aos computadores, às IAs. Basicamente, o texto diz que a nossa confiança está muito maior no computador, numa IA, numa resposta rápida, do que em outros seres humanos. E isso está tendencioso a piorar cada vez mais, de acordo com o nosso autor. Então você vai ler o texto devagarzinho, marcando o que é importante, marcando aquilo que as bancas gostam de cobrar, em relação a pronomes, em relação aos advérbios, em relação aos artigos, porque é português, e depois você vem para as questões para você bater aquilo que você entendeu do nosso texto. Vamos lá. Primeiríssima questão diz o seguinte: no texto, a enunciadora correlaciona a perda de confiança entre humanos ao avanço da tecnologia digital. Então, esse aqui, ó, essa aqui é a comparação que ela faz. A confiança de humanos e a confiança em relação à tecnologia digital. A alternativa que apresenta corretamente essa correlação é: de acordo com o nosso gabarito, a resposta é o item C, tá bom? Hoje se mente
com a naturalidade de quem troca a aba de navegador. Esse foi o gabarito da banca de acordo com nossos professores da Implacável Concurso. Vamos lá, continuando. Questão de número 2. O termo destacado em até a terapia virou assinatura mensal indica. Vamos lá para cima de mais uma questãozinha. Nós temos aqui, essa parte do texto fica bem aqui em cima, nessa partezinha aqui, ó. Deixa eu marcar para você verificar onde é que está a indicação da questão. Até a terapia virou assinatura mensal. Leia comigo, rapidinho. Hoje confiamos no algoritmo para arrumar o namoro, diagnosticar a ansiedade, escolher filme, sugerir dieta, definir se devemos ou não responder alguém por WhatsApp, até a terapia virou uma assinatura mensal. Perceba que eu tive aqui, então, um elenco, né, uma lista de afazeres em relação à confiança, em relação a justamente ao que o texto diz sobre a confiança no algoritmo ou não, que ele faz tudo pela gente agora. E o termo até a terapia virou uma assinatura mensal indica a conclusão de ideia, final de uma gradação, dúvida, afirmação ou início de uma sequência. Poxa, o início não pode ser, até porque ela está no final da frase. Conclusão de ideia não poderia ser, porque a conclusão de ideia vem o quê? Portanto, enfim, por consequência. Não há dúvida nenhuma em relação ao texto, não temos nenhum acento de interrogação. Então só nos sobrou o final de uma gradação. O que é uma gradação? Justamente isso que o texto fez neste momento. Arrumar um namoro, diagnosticar a ansiedade, escolher o filme, sugerir a dieta, definir se devemos ou não responder alguém no WhatsApp. Isso é uma gradação, isso vai aumentando em relação à sua gravidade. Cada vez fica pior. Até a terapia virou uma assinatura mensal. Então perceba que realmente a questão número 2 é o nosso item B. Questão primeira, item C. Questão segunda, item B de bola. Terceira questão, iniciando com mais um texto, agora em forma de poema. É uma parte mais difícil, parte mais chata, porém, você consegue, com a prática, melhorar a sua interpretação, seu entendimento em cima de textos como esse. Vamos lá. A vírgula no verso. Ora sim, ora não. Creio em parte sem dor. É usada para. Onde é que está isso aqui no texto, pelo amor de Deus, professor? Está bem aqui, meu filho. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não. Creio em parto sem dor. O que é que quer dizer essas vírgulas entre ora sim e ora não? Vamos lá. Item A. Destacar uma enumeração. B. Indicar paralelismo sintático. C. Introduzir uma oração subordinada. E item D. Marcar uma pausa em elementos de oposição. Elementos de oposição. Se eu falo ora sim e logo após ora não, você concorda que os dois são elementos de oposição? Sim ou não? Marca o item D e vai vestir a tua farda. Terceira questão, item D. Quarta questão. Dentre os exemplos a seguir, assinale o que apresenta ocorrência de crase indevida. Então ele quer o incorreto. Quem quer o incorreto marca o quê? O caveirudo, meu filho, o caveirudo. Diferentemente do indicado em o profissional reuniu os dados, mas em vez de fazer uma análise real, pediu a IA para gerar um relatório com conclusões. Quem pede, pede algo a alguém. Então tá batendo aqui, tá certinho esse sinal indicativo de crase. Ele quer saber então onde não está dentre as alternativas o sinal indicativo de forma correta. Vamos lá, item A. Ficamos na reunião desde as 12 horas. Esse sinal indicativo de crase, ele está certo ou ele está errado? Irmão, a quarta questão já bateu na primeira resposta. Item A, a resposta da questão. Perceba, quem fica, fica em algum lugar, certo? Desde as 12 horas. Desde aqui já é uma preposição. E o que é uma crase? O que é o fenômeno da crase, hein? Lembra? É a preposição a mais o artigo a. Se eu já usei a preposição desde, esse as depois da preposição desde só serve como artigo. E se eu não tenho, então, a fusão de um artigo, da preposição a mais o artigo a, eu não tenho por que ter o sinal indicativo de crase. Então, ficamos na reunião desde as 12 horas, não necessita desta crase aqui. Tá bom? É simples, lógico. A explicação do professor de português é muito mais profunda, muito mais objetiva, mas eu trouxe aqui a explicação para você não ficar na vontade de saber por que é o item A e não é os outros itens. Ok? Quem obedece a alguma coisa, no caso aqui as regras. Quem vai a algum lugar, você foi à escola e voltou da escola, tá batendo o item C
o item B, na verdade, opa, o item B, volta para cá, o item C e o item D. Quanto mais delegamos responsabilidade às pessoas, melhores poderão se tornar. Quem delega, delega algo a alguém. Está batendo também em pessoas feminino, então o item D também está corretíssimo. É assim que você vai fazer sua prova, rápido, fácil e ágil. Vamos para cima. Se... Cadê? Desapareceu para mim, apareceu. Raciocínio lógico. Quinta questão. Um assistente administrativo afirma que o cliente não pagou as guias ou as taxas estão muito altas. Essa afirmação é logicamente equivalente a afirmar que começou aquela loucura das equivalências lógicas. Temos aqui então P ou Q. Nós temos aqui então a conjunção que ou conjunção alternativa. O cliente pagou a guia ou as taxas estão muito altas. Nós temos aqui a dica do Neymar para equivalências, tá bom? O que é o Neymar? Nega e mantém. Então, como é que vai ficar? Não P e Q. Mantém o Q e nega o primeiro. No caso aqui, trocar pelo se então, porque a própria questão trouxe aqui a questão do se então. Opa, do se então. Então, nega a primeira e mantém a segunda. Eu aprendi isso aqui com o professor Snake Teacher. Se nega a primeira e mantém a segunda, a nossa quinta questão é o nosso item B. Se o cliente pagou, no caso que ele não pagou, agora ele vai pagar, então as taxas estão muito altas. Então, nega a primeira, se você nega, você tira o não e mantém a segunda resposta, item B, da nossa quinta questão. Sexta. Se eu tivesse o triplo de bombons, poderia dar 3 para cada um dos meus 4 sobrinhos e ainda sobrariam 6. Meu filho, aqui é de boa também. Se eu tivesse o triplo de bombons, eu não sei quantos bombons eu tenho. Ele está falando que se ele tivesse o triplo desses bombons, ou seja, 3x, eu poderia dar 3 para cada um dos meus 4 sobrinhos. Pensa assim, temos o sobrinho A, o B, o C e o D. Se eu der 3 para o A, 3 para o B, 3 para o C e 3 para o D, quantos bombons eu tenho? 12. Concorda? 12 bombons ao todo. E ele ainda fala no finalzinho, sobrariam 6. Ou seja, 12 ainda sobrava 6. 12 mais 6, 18. É só fazer a continha agora. X é igual a 18 sobre 3. X é igual a 6, resposta item A da nossa sexta questão. Belezinha? Vamos para cima de mais um. História de Campina Grande, Paraíba. Sétima questão. O desenvolvimento socioeconômico e urbano de Campina Grande, na Paraíba, foi fortemente impulsionado por ciclos ao longo da história. No início do século XX, que é de 1901 para frente, uma atividade específica foi a principal responsável pelo extraordinário crescimento da cidade, que viu sua população saltar de 20 mil habitantes em 1907 para 130 mil em 1939, atraindo comerciantes de diversas regiões do país. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o produto que gerou essa riqueza e a alcunha internacional que Campina Grande recebeu na época devido à sua expressiva exportação. Item A. Cana-de-açúcar, que rendeu à cidade o título de capital do ouro doce. B. O algodão, que fez a cidade ser conhecida como a Liverpool brasileira. C. A pecuária extensiva, que conferiu ao município a alcunha de capital do sertão. E o item D. A mineração de pedras preciosas, que a tornou conhecida como Eldorado Nordestino. Resposta correta, item B, foi o algodão, que fez a cidade ser conhecida como Liverpool brasileira. Então marca o item B e vai ser feliz vestindo a tua fardinha, meu filho, já passou foi do tempo. Vamos para cima. Oitava questão. É um exemplo de ato ordinatório. Adentramos agora na parte do direito administrativo, que cai bastante em provas. Veja, é um exemplo de ato ordinatório. Quais são os atos ordinatórios que nós temos? Deixa eu até botar aqui o bizu para você. Dá para ver direitinho? Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. Pronto. Qual que é o bizu? É o pical, med, tá bom? Pical, med. Quais são os atos ordinatórios que nós temos? Vamos lá, vou falar, depois você anota aí, tá? Portarias, instruções, circulares, ok? Vai anotando. Circulares,
avisos, ordens de serviços, memorandos e despachos. Anota aí bem direitinho para você, tá bom? De novo, quais são os atos ordinatórios? Portarias, instruções, circulares, avisos, ordens de serviço, memorandos e despachos. Temos aqui então o item D como resposta da nossa oitava questão, tá bom? Regulamento regulamento é um ato regulatório ou um ato normativo. Licença e autorização é um ato negocial, em que há um negócio entre duas partes. Quando você pede a licença da CNH, é um negócio entre você e o Estado. Quando você pede autorização para realizar um serviço público, é entre você e o Estado. É um negócio administrativo, beleza? Fica a dica para você. Nona questão. Em observância aos princípios norteadores da administração pública, o Constituinte determinou que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos. Isso aqui no caso de cargo efetivo, que é o que você irá preencher na guarda municipal. Vamos lá. De acordo com o regramento estabelecido pela Corte Constitucional, no que concerne aos concursos, assinale a alternativa correta. A previsão editalícia, ou seja, o seu edital, é a única forma de sujeitar o candidato a cargo público à realização de exame psicotécnico que o habilite a concorrer ao cargo. Não. Se na própria lei do concurso, na própria lei da Guarda Municipal estiver, a previsão não precisa somente estar no edital. B. Observada a ordem de classificação, o candidato aprovado tem direito à nomeação dentro do prazo de validade do concurso. Até aqui está massa. A despeito das vagas constantes, negativo. Tem que estar dentro das vagas. Se você estiver dentro das vagas e estiver aprovado dentro das vagas, você tem direito sim ao concurso, à posse. Mas isso tem que ser relacionado às vagas persistentes. C. Sob qualquer forma de provimento, o funcionário tem direito à posse uma vez feita a nomeação. Vamos aqui de trás para frente. Se você foi nomeado, você tem direito à posse. É o que nós temos aqui, o nosso critério de nomeação iniciatória ou a nomeação inicial, que é aquela a qual você passa um concurso público e você é nomeado. É a forma originária de provimento. Mas quando a banca coloca sobre qualquer forma de provimento, abre-se uma margem para você pensar não somente em relação à nomeação, à posse e ao exercício, mas pensar, por exemplo, recondução, readaptação, reintegração. E isso não é correto se você fala que ele tem direito, uma vez feita essa nomeação. Não é sobre qualquer forma de provimento. É se você for nomeado, tem direito à posse. Outras formas de provimento, não há esse momento da nomeação. Somente na forma de provimento originária, que é quando você passa no concurso público e você é nomeado e depois empossado no seu cargo público. Então, o item C também está equivocado. Continuando. D. O limite de idade para inscrição no concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Perfeito. Para exigir limite de idade, é necessário que dentro do concurso público haja uma lei ou uma especificação trazendo a exigência das atribuições do cargo como premissa para o limite de idade. Resposta da nossa nona questão, item D de dado. 10. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estado, DF e municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Os municípios reger-se-ão por suas leis orgânicas, votadas e aprovadas pelas câmaras municipais. Sobre o que compete aos municípios nos termos da Constituição Federal, assinale a incorreta. Ou seja, meu querido, nós temos aqui a incorreta, coloca o caveirudo e vamos para cima. Ele quer saber em relação aos municípios. Os municípios reger-se-ão por suas leis orgânicas, votadas, aprovadas e promulgadas pelas respectivas câmaras municipais. Sobre o que compete aos municípios, nos termos da CF, assinale a incorreta. Vamos lá. Item A. Promover a proteção do patrimônio histórico e cultural local. Sempre que aparecer local, você já liga ao município, tá bom? Observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Tá perfeito o item A. Perceba,
Realmente o município, por exemplo, através da própria Guarda Municipal, vai trazer como competência específica a proteção do patrimônio histórico, ecológico, cultural daquele município. Lógico que, como ele é um município, ele tem que observar a lei federal e a lei estadual para que ele não adentre, não invada competência de outras instituições, de outros órgãos. Item B, perdão. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, que aqui está legal, programa de educação infantil, de ensino fundamental e médio. Perceba aqui o erro do nosso item B. Realmente o município tem a competência de trazer de forma gratuita o ensino infantil e o ensino fundamental. Mas o ensino médio é competência do Estado. Por isso, o item B já é a resposta da nossa questão. Ok? C. Promover no que couber o adequado ornamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do parcelamento da ocupação do solo urbano, que é a divisão de bairros. Perfeito. D. Organizar e prestar diretamente, sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial perfeitamente. Inclusive, é uma atualização aqui da nossa Constituição. Lembrando, o transporte, o busão, são empresas privadas que, através de um regime de concessão ou de permissão, ou ele é concessionário ou permissionário, ele realiza serviço público de transporte coletivo, que é um dos direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal. Vamos lá. 11. A segurança pública sempre foi um tema pertinente, premente na sociedade brasileira, o que vem motivando inúmeras alterações no texto constitucional. Tendo em vista que o que estabelece a CF no tocante à segurança pública assinale a incorreta. Se pedir a incorreta, coloca quem? O caverudo. Olha o caverudo aí, meu filho. Item A. A ficou aqui, né? Os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reservas das Forças Armadas, subordinam-se aos governadores dos estados, DF e dos territórios. Irmão, já batemos no item equivocado. Na verdade, tanto a polícia militar quanto o corpo de bombeiro militar, eles se subordinam ao exército. Ao exército. Meu Deus do céu, é aqui, né? Exército. E não às Forças Armadas. Professor, mas as Forças Armadas contêm o exército. O exército é das Forças Armadas. Porém, dentro das Forças Armadas, nós temos a mãe. A mãe de quem? Não é a minha, mas é a Marinha, a Aeronáutica e o Exército. Se eu falar que os corpos de bombeiros militares e a PM subordinam-se ao Exército, tá certo. Agora, a Força Armada tá errado, porque tem a Marinha e tem a Aeronáutica. E realmente são, tanto a PM quanto a CBM, forças auxiliares do nosso Exército Brasileiro, o nosso EB. Então, item A já é a resposta da 9ª questão. B. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Show! Ao CBM, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Show de bola também. C. Os municípios poderão constituir guardas municipais. Esse poderão aqui é muito importante, tá? Porque se aparecer deverão, está errado. Destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações municipais. Perfeito. D. Cabe à PF prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. O contrabando e o descaminho também está batendo o parágrafo do artigo 144. Está um pouco incompleto, mas não tem problema. Realmente o item A está totalmente equivocado. Lembre-se, a PM e o CBM são forças auxiliares e reservas do Exército. 12. Com base no que tange os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem melhoria de sua condição social, marque V para verdadeiro e F para falso. Então vamos lá, fazer primeiro aqui a nossa listinha, 1, 2, 3, 4, e corrigir nosso material. Primeiro item, piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho. Perfeitamente, você tem que ter um salário compatível com a complexidade do seu trabalho. Então, o primeiro item está verdadeiríssimo, acho que isso é um conhecimento comum, então não precisa nem ir buscar lá dentro da lei e falar sobre doutrina. Então, o primeiro item está verdadeiro, eu elimino o item C, elimino o item D. Ô, coisa boa. Vamos saber agora quem vai matar a nossa questão. Primeiro item, verdadeiro, verdadeiro. Último item, falso, falso. Quais são os itens matadores da questão? O segundo e o terceiro. Ok? Vamos para o segundo e o terceiro. Segundo, garantia de salário, nunca inferior ao mínimo. Perfeito. Para os que percebem remuneração fixa e variável. Opa, fixa não. A variável, aquela que varia de acordo com o cargo, ela realmente tem que respeitar uma coisa.
nunca pode ser inferior ao salário mínimo. É do salário mínimo para cima. Aí pode ser, vamos supor que o salário mínimo hoje é 1.800. Então, o salário mínimo tem que ser de 1.800 variável para cima. Pode ser 1.900, 2.100, 2.500, 3.000, 6.000, 1.801, pode. Mas não pode ser menor do que o salário mínimo. Está falso o nosso item 2. Se o item 2 está falso, então a resposta só pode ser o nosso item A, e assim você mata a questão bem rapidinho. Terceiro item. Remuneração do trabalho noturno de noite igual ou superior ao diurno. Igual não, sempre superior ao diurno. Falso também. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime em sua retenção dolosa ou culposa. Não, culposa não, somente na forma dolosa previsto no nosso artigo da nossa Constituição Federal. Está falso também o nosso item último. Então, resposta VFFF. 13. A Lei de Abuso de Autoridade dispõe sobre crimes de abuso. O referido instituto prevê como efeitos da condenação. Falou de efeitos da condenação, você pensa no IP 15 e você mata a questão. O que é o IP 15, professor? De boa, meu filho, vamos para cima. Indenização, perda do cargo público e inabilitação pelo prazo de 1 a 5 anos. Esses são os efeitos da condenação. Vamos lá, começar pelo menor para a gente perder menos tempo. Quarto item, a perda do cargo, do mandato ou da função pública. É efeito da condenação? Sim. Então já elimina o item A, que não tem o item 4. 3. A suspensão do cargo, mandato ou da função pública. No nosso bizu aqui, você está vendo algum S de suspensão? Não. Porque a suspensão é uma pena restritiva de direito substitutiva da pena privativa de liberdade. É o nosso o nosso preso 16. Prestação de serviço, suspensão do exercício do cargo de 1 a 6 meses. Não é efeito da condenação, isso eu ensino na nossa lei de abuso de autoridade. Portanto, o nosso item 3 está errado. Se o item 3 está errado, então não pode ser o item A mesmo. 2. A inabilitação para o exercício do cargo, mandato da função pública, pelo período de 1 a 5 anos. Está batendo? Perfeito, nosso bizu IP 15. Está batendo. Inabilitação de 1 a 5 anos. Se o item 2 está certo, eu elimino o item C. Item 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo, cuidado com esse nome aqui, para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos. Perfeito, nosso item 1. Resposta só pode ser o nosso item D. Item 1, 2 e 4 estão corretos. Perdão. 14. Observa na Lei 11.340, que é a Maria da Penha, analise as afirmativas abaixo. Vamos lá para o nosso item menor. Qual é o item menor? É o nosso item de número 2. Olha aí. A violência doméstica familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Pelo amor de Deus, é claro que isso está correto. Inclusive, nós temos tratados que o Brasil assina, como, por exemplo, a Convenção Interamericana de Proteção à Violência Doméstica e Familiar. Ok? Se o item 2 está correto, então elimina o item B e ficamos com o item A, C e D. Bora lá. Item 1. Compreende-se como unidade doméstica. A comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Quem é meu aluno já viu aulas de Lei Maria da Penha comigo sabe. Falou de parente, falou de quê? Família. Então é a unidade familiar. Item 1 está errado. Se o item 1 está errado, não pode ser o nosso item A. Vamos para o item 3 ou item 4. Qual dos dois você souber, mata a questão. 3. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria. Errado! Isso daqui é a violência moral. E quais são as formas de violência que nós temos? Você sabe? Vamos lá. Qual que é o bizu? Fimose, PP. Tá bom? Esse é o bizu. Fimose, PP. O que é o VI? É violência vicária, nova violência de 2026. Violência física, violência moral, violência sexual, patrimonial e psicológica. Então, quando seu amigo perguntar, ei, quais são as violências da Maria da Penha? Você lembra? Fimose, PP. Fimose, PP. Tá bom? Então, essa é o bizu para você. Então, nosso item 3 está equivocado. A resposta pode ser o nosso item C, de concursado você será.
4. O juiz determinará por prazo certo, e é o juiz que faz isso, a inclusão da mulher em situação de violência no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Perfeito, nosso item 4. Resposta é realmente item C. 15ª. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Item A. Entre as medidas de proteção à criança e ao adolescente previstas no ECA, está a colocação em família substituta. Perfeito. É a resposta? Não. O professor fez isso de propósito. Por quê? É sempre importante saber você o que o enunciado está pedindo. Está pedindo o quê? A incorreta. E eu coloco quem para me lembrar? O Caveirudo. Sempre, meu filho, sempre faça isso, tá bom? Vamos. Item A está certo, mas não é a nossa resposta. B. O acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável. Também está perfeito o nosso item B. Continuando, tá pequeno para você, tá? Tá, deixa eu melhorar aqui para você, ó. Assim fica um pouquinho até melhor, né? Item C. De concursado você será. A autoridade judiciária manterá um cadastro contendo informações atualizadas sobre as crianças ou adolescentes em regime de acolhimento familiar. Realmente há um cadastro sobre essas crianças e adolescentes que estão em regime de acolhimento familiar. Se a criança ou adolescente chegou a ficar nesse tipo de regime, é porque a família não presta para porcaria nenhuma. E terão acesso a este cadastro. Entre outros, o Conselho Tutelar, que é um dos principais órgãos do ECA, a Polícia Militar, os quais incumbem deliberar sobre a implementação de políticas públicas que permitam reduzir o número de crianças nesta situação. Poxa, o que é que tem a ver aqui, cara? A Polícia Militar. Não tem nada a ver. Pode ser o Conselho Tutelar, o Ministério Público, até o próprio juiz que autorizou esse mantimento em regime de acolhimento familiar, mas não a Polícia Militar, não tem nada a ver, cara. A Polícia Militar ali, ela tem uma ação mais do adolescente, por exemplo, mas não na parte de você manter um cadastro, ok? Voltando. D. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. O que é ser inimputável? Vamos separar aqui essa palavrinha, rapidão para você. Imputável é você ser punível. Você ser agora inimputável é um prefixo de negação. Então é você ser não punível. Agora releia. São penalmente não puníveis os menores de 18 anos. Tá batendo. Item E. Verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsáveis, a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum, perfeito, acompanhada de fixação provisória de alimentos que necessitem de criança ou adolescente, independente do agressor, está perfeito, maravilhoso, é o afastamento do lar. Então a resposta realmente é o item C, de concursado você será. Amém? 16. Ricardo, funcionário público municipal, que, a pedido de secretário do município, retardou a prática de ato de ofício infringindo assim o seu dever, incorre nas penas previstas no crime D. Sempre que falar de crime do Código Penal, você procura verbos que vão ajudar você a lembrar do que você precisa. No caso aqui temos aqui o verbo retardou. Retardou é o verbo da prevaricação. Nem tem para onde correr, ok? Não poderia ser corrupção passiva e nem corrupção ativa, porque aqui há o receber, tá bom? E nem é muito menos a condescendência criminosa, que não tem nada a ver com o nosso contexto, a nossa premissa de você retardar a prática de ato de ofício infringindo o dever funcional. Aqui são os dois tópicos da prevaricação. Retardar um ato de ofício de um dever funcional. 17. Assinale a incorreta. Já bota quem, meu filho? O Caveirudo, olha aí ele. Acerca dos direitos e deveres individuais coletivos, conforme preconiza a Constituição Federal. Vamos lá, 17ª questão. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica, salvo se as invocar para eximir de obrigação legal a todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Está perfeito no seu item A, mas não é a resposta porque está pedindo a incorreta. Aqui é a escusa de consciência, o item A. B. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não seja mais favorável à lei pessoal de cujos, que é a pessoa que morreu. Tá certíssimo, item B. C. É a todos assegurado, independentemente do pagamento de taxas, que é muito perigoso, viu? Para fim de prova, muita atenção.
o direito de petição aos poderes públicos, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, está maravilhoso. Item D. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, racismo, terrorismo, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, o omitirem. Irmão, racismo não faz parte aqui do 3TH, tá bom? Lembre-se, nós temos os crimes que são inafiançáveis. Dentre esses crimes, nós temos aqueles que são imprescritíveis e temos aqueles que são insuscetíveis de graça, anistia ou indulto. Aqui dentro nós temos o 3TH, ok? Tráfico, terrorismo, tortura e os crimes hediondos. O racismo, ele fica dentro dos crimes imprescritíveis. Então, a resposta 17ª é o nosso item D, a resposta incorreta. 18ª. O município de Vila Tintila possui uma guarda municipal composta por 40 agentes que não utilizam armas de fogo em suas atividades. Um cidadão, sentindo-se prejudicado pela atuação de um dos guardas durante uma abordagem, deseja formalizar uma reclamação sobre a conduta do agente. Ele quer, então, denunciar o guarda municipal. Nesse caso, de acordo com as disposições do Estatuto Geral das Guardas Municipais, que é a Lei 13.022 de 2014, assinale a alternativa que indica a estrutura de controle e o município da Vila Tintila é legalmente obrigado a manter. Vamos lá. Item A. O município deve obrigatoriamente dispor de uma ouvidoria, como órgão permanente e autônomo para receber, examinar e encaminhar a reclamação do cidadão, independentemente do número de agentes da guarda perfeito, nosso item A. Perceba, nós temos a ouvidoria e temos a corregedoria. A corregedoria, que é necessária, então, pelo menos 50 guardas municipais ou em todas as guardas que utilizam armas de fogo. No caso da ouvidoria, sempre vai ter. Nasceu uma guarda, tem ouvidoria. Nasceu uma guarda, tem ouvidoria. Não tem para onde correr. B. A criação de uma corregedoria é compulsória. Não é compulsória, não. Tem que ter 50 guardas ou em todos que utilizam arma de fogo. Por se tratar de uma guarda com efetivo inferior a 50 agentes e que não utiliza armamento letal, a lei faculta o município a criação de qualquer órgão de controle. É errado. Se nasceu guarda, tem ouvidoria. D. A reclamação do cidadão deve ser dirigida à corregedoria, que por sua vez encaminhará a ouvidoria. É o contrário, é a ouvidoria que encaminha para a corregedoria. 19ª questão, 18, item A. Pronto. 19ª questão, temos o seguinte. Conforme descrito nas disposições preliminares do CTB, é correto afirmar que considera-se trânsito a utilização de vias por pessoas, veículos, animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fim de circulação, perfeito, interrupção de marcha, estacionamento e operação de carga ou descarga. Estava tudo bonito até aparecer a interrupção de marcha, que não tem nada a ver com o nosso trânsito. B. Para os efeitos deste código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamentos privados. Perceba, a questão está parcialmente correta, mas quando se fala estabelecimento privados, deveria ter então aqui um complemento. Privados de uso coletivo. Aí sim deixaria o item correto. Então o item B também está equivocado. C. Os órgãos e entidades componentes do SNT respondem no âmbito das respectivas competências objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito ao trânsito seguro, perfeito, item C. Tá? Realmente, a responsabilidade civil objetiva é parte das competências do SNT para com os danos causados a terceiros em virtude de ação ou omissão no momento da sua prática funcional. D. As disposições do código são aplicáveis a qualquer veículo automotor, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas neles expressamente mencionadas. O item D ele está errado, porém é questionável, mas no dia da prova você marca o item C, porque ele está realmente completamente correto. Porque na própria lei não se fala veículo automotor, mas somente veículo, ok? Questão número 20. Praticando infração de trânsito, Beatriz estacionou seu veículo afastado a 51 centímetros da guia da calçada. No caso, trata-se de um guarda que tá mal amado, porque você pegar 51 centímetros e colocar uma multa é loucura, viu? Porque tem que ser de 50 a 100 centímetros, cara.
da calçada? É uma infração leve. E tem medida administrativa? Tem. De retenção do veículo. Aliás, de remoção, perdão. Retenção não tem mais, né? De remoção do veículo. Resposta é o nosso item B de bola, ok? Volta para cá. Finalizando então mais uma aula, graças a Deus, mais uma correção em mini simulados. Se você quiser mais conteúdos como esse, é fácil. É só deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal da Implacável Concurso. E aproveita e comenta aqui embaixo. Eu vou ser aprovado na GCM em Campina Grande, Paraíba, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que você fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tamo junto!